Bom dia, boa tarde, boa noite, seres de luz, de muita energia. Bora mais uma vez aqui, nesse vídeo, dando continuidade a essa linha de raciocínio sobre o autoconhecimento. E apenas dentro de um ponto de vista, oi Zezinha querida, né, dentro da minha realidade, da minha vivência, dentro da minha compreensão, e esse é o sentido do autoconhecimento, de uma autorrevelação diante da maturidade, né? Então, na outra live que eu estava falando sobre autoconhecimento, oi Bruxinha, bem-vinda, Vadros Quantum, bem-vindo também. E hoje a gente vai dar sequência, né, a essa intenção de juntos nos compreendermos como indivíduos nesse contexto de sociedade, de mundo. Oi, Ávila, bem-vinda. E o autoconhecimento ele é extremamente necessário. E sendo assim, né, eu levantei alguns tópicos aqui na primeira live, onde eu terminei com não na questão do relacionamento entre homem e mulher, né, mas um relacionamento de forma geral. E o autoconhecimento ele se faz muito importante, ele é fundamental para que a gente possa ter uma gestão emocional diante de toda essa loucura que nós vivemos, né? E essa maturidade que eu comentei ali, que ela é muito minha, então está dentro do meu ponto de vista, agregando, né, irmãos e irmãs de jornada, aonde muito contribuíram, fizeram eu descobrir outras possibilidades, né, de autores, de ideias, principalmente na questão da física quântica. E então essa premissa do autoconhecimento, eu até vou ler para vocês um trechinho no 4º capítulo deste livro aqui, do Krishnamurti, que é um indiano, né? Ele é um dos maiores pensadores religiosos e ele sempre rejeitou qualquer título de guru, de liderança espiritual, enfim. Ele simplesmente era um estudioso das religiões e um pensador. Então eu vou começar aqui lendo um pensamento dele que deu início a esse capítulo do autoconhecimento. O problema do mundo são tão colossais, tão complexos, que para compreendê-los e resolvê-los devemos abordá-los de uma forma muito simples e direta. E simplicidade ou objetividade não depende de circunstâncias externas nem de nossos preconceitos e preferências pessoais. Conforme tendo apontado, a solução não será encontrada por meio de conferências, projetos ou mediante a substituição de líderes antigos por novos, outras ações dessa natureza. A solução, obviamente, encontra-se naquele que cria o problema, no criador do transtorno, do ódio e da imensa incompreensão existente entre os seres humanos. O criador dessa perturbação, o criador desses problemas é o indivíduo, você e eu, não o mundo, como pensamos que seja. Então, isso é o que é, porque eu e você, diante das nossas crenças, dentro desse contexto cultural que a gente nasceu, né, que nós nos materializamos aqui nessa terra. Oi, Rose, bem-vinda. Só para vocês me ajudarem aqui, o áudio tá indo legal, estou com o ar-condicionado ligado aqui, não sei se ele está interferindo, se alguém puder me dar um OK, eu agradeço. Agora você vai ter que ficar aqui, mocinha. Então, pessoal, aí hoje deve estar tudo ok, né? Eu vi que saiu um coraçãozinho ali, então deve estar tudo ok. Então, hoje nessa live, falando sobre... Oi, Lu.
Tudo certinho. Obrigado, Bruxinha. Rose, obrigado. Boa noite, seja bem-vinda. Então, hoje, o título que eu escolhi, né, dando sequência àquela live anterior, é o fim do relacionamento. E agora? Lembra, para quem assistiu a outra live, terminamos com o divórcio energético. Vamos começar com ele hoje, porque houve algumas dúvidas, mas naquela live, essa anterior, falávamos sobre o relacionamento tóxico, né? E não era o sentido não era do relacionamento tóxico para com o outro, para com a outra, mas sim você consigo mesmo, né? Todos nós temos essa toxicidade diante dessa jornada, diante de todas as experiências, desses vários eus que nós somatizamos. Então, hoje, falando sobre esse fim do relacionamento e agora, cai dentro dessa situação de a gente terminar, né, nos divorciarmos com esse eu egóico, esse eu... obrigado, valeu. Obrigado, Yara. E isso é para fortalecer cada vez mais que a compreensão do indivíduo, né, que é você, que é o eu, vai fazer com que a gente melhore o nosso mundo exponencialmente. Isso daí é fundamental para que a gente possa parar de reclamar que mundo é esse que a gente vive, sendo que nós somos os responsáveis pela realidade que nós nos encontramos hoje. Então, a primeira pauta ali... e outra coisa, galera. Essa questão do fim do relacionamento, hoje eu vou inclinar um pouquinho para o lado emocional, no sentido de relacionamento marido-mulher, mulher-marido, e o fim do relacionamento ele nunca é fácil, né? Tanto é que sempre ficam muito ódio, fica muita amargura, fica muita tristeza, muita decepção. E seria muito bacana para que a gente... Estherzinha, bem-vinda. Seria bacana que a interação, que a participação de vocês, os questionamentos também, para que a gente pudesse se ajudar e fazer com que essa compreensão ela expandisse de uma forma simples, objetiva, natural, como diz ali o Krishnamurti no início do texto dele, do pensamento dele, no capítulo do autoconhecimento. Então fica à vontade para vocês participarem, até se quiser chamar o vídeo para poder participar ao vivo aqui, estão convidados e convidadas. E hoje a primeira pauta é o odiar não liberta. E de fato ele não liberta. Quando dentro de um relacionamento, né, eu percebi, e isso não quer dizer que eu terminei hoje, cada um foi para um lado, né? Muitas vezes o fim do relacionamento ele já aconteceu há anos, porque embora já há uma convivência muito grande, um período muito longo, muitas vezes a pessoa se dá conta, um desses, né, que teve a coragem de dar o primeiro passo, de reconhecer e se entender que não está feliz naquela relação e por mais que teve bons momentos, não foi talvez a escolha mais certa, mas essa escolha ela é sua, ela é minha, né? Então a gente acaba dizendo que perdeu tempo, né? E esse não é o ponto, porque se aquilo ali aconteceu, nós precisávamos experienciar aquilo ali, né? E quando eu entro num relacionamento, seja ele mais uma vez profissional ou seja ele emocional, afetivo, a gente vai com uma compreensão do amor totalmente equivocada. A maioria das vezes nós não entendemos o que é esse sentimento, né? A gente vai, às vezes, por interesse, vai por uma demanda, uma necessidade. Acontece, né? E acontece a paixão ali também. A paixão que é o que motiva a vida. Então, quando eu me percebo que o relacionamento já terminou, e já faz anos, e eu
começo a me compreender e ver que eu não estou feliz mais dentro dessa realidade, a qual eu fui o responsável, eu começo a dar, de fato, tempo para que a outra pessoa, que eu possa ter coragem de fazer algumas definições. E no meio desse processo, vários sentimentos, eles se potencializam, né? Muitas vezes negativamente. Então, quando eu estou nesse momento de eu vou sair desse relacionamento, essa é uma decisão onde todas as possibilidades de fazer com que a coisa funcionasse, né, fazer com que o outro lado ele pudesse enxergar o quão importante é a liberdade dentro de um relacionamento, e isso eu conquisto, né? Nessa liberdade há uma construção, e aí sim existe o amor. Porque até então pode ser que só há interesses ali. Né? Eu não digo ter interesses financeiros, não é esse o ponto, mas interesses de de todos os aspectos, principalmente daquilo que a sociedade te impõe, dentro do que a família nos trouxe no passado, né? E nesse processo, esse odiar, ele acaba se potencializando, e isso, quando efetivamente acontecer de separar esse par, a, o ódio, né, a raiva, a ganância, a ira, ela não mede consequências para os filhos, né, para os seus herdeiros, ela não dá o braço a torcer no sentido de deixar essa relação igual para os dois em termos materiais, né? E tudo é usado contra. Então esse ódio, essa pressão que existe dentro do cérebro de cada um, dentro do mental de cada um, porque a irracionalidade ela fica super potencializada, fica difícil de se libertar mais tarde, porque inevitavelmente, dentro das regras mundanas aqui, isso vai para vias judiciais, né? E aí se resolve lá as questões materiais e as questões de filhos, por exemplo. Mas internamente, essa condição de ódio, ela não vai me fazer ser livre, de fato, porque há um período aí onde eu, que estou atrelado a esse outro indivíduo, energeticamente, mesmo não, vamos usar a palavra amor aqui, existindo mais, eu fico preso, eu fico presa. Né? E com isso, fica muito difícil de apaziguar os dois campos energéticos, esses dois indivíduos. Então, entender, compreender, quando reconheceu, né, e deu o primeiro passo, se ele levou 1 ano, 2 anos, 6 meses, 1 mês para poder terminar uma relação de pares, né, porque aqui dentro já foi resolvido. Então, aquilo que era tóxico dentro de mim, que era o meu relacionamento para comigo mesmo, onde não tinha felicidade e não tinha a empatia por mim, não tinha o amor próprio, né, não tinha esse sentimento, essa alegria, paz e amor, que é a minha essência, que é a tua essência, que nos trouxe até aqui nessa materialização, aí eu consigo dar esse passo com confiança. Né? E eu consigo abreviar esse momento mais complexo. E aí eu entendo que para eu ser livre, para eu me libertar, eu preciso respeitar, eu preciso amar aquele. Né? Pode ter feito 1000 coisas, mas eu tenho que emanar uma energia positiva, por mais difícil que seja. E olha que o desafio aí, hein, é grande, é complicado, não é fácil. Mas só dessa forma eu consigo eliminar esses pensamentos, esses sentimentos negativos que pairam dentro desse relacionamento. Porque se eu não resolver isso dentro dessa situação, seja ela, mais uma vez, eu decidi sair do relacionamento, isso também serve para todos os tipos de relacionamento, ok, pessoal? Tanto para trabalho, quanto para o emocional, o afetivo, enfim. Quando eu decido, né, eu tenho um período de adaptação com esses sentimentos, porque eu estou me analisando, e isso é um universo novo para mim, o que é novo eu tenho medo,
né? Então, mais uma vez, eu tenho que tomar cuidado com essa questão do sentimento, dessa energia negativa, que aí eu vou pegando, eu vou enchendo o saquinho de areia com muito peso, né? Eu vou acumulando esses sentimentos e fica cada vez mais pesado eu me libertar. E mesmo quando eu me liberto de fato, materialmente, sentimentalmente, emocionalmente, energeticamente, não existe essa liberação. Então, se compreender, né, quando houve esse reconhecimento, houve esse amor próprio sentido, e eu vou dar o primeiro passo, independente de 2 anos ou daqui a 1 mês, e independente do tempo de relacionamento, se eu estou há 20 anos na empresa, se eu estou há 20 anos casado, ou simplesmente junto com alguém, eu facilito aquele processo a partir do momento que eu tenho a coragem de me perceber, de entender que eu já me compreendi, que eu me respeito, que eu tenho essa liberdade e que aqueles que não assim entendem porque não conseguiram chegar nessa etapa de compreensão e se respeitarem, e se amarem, é deles. E quando eu faço esse movimento, mudando esse sentimento de ódio, esse sentimento de que ainda me prende, né, essas amarras a esse passado que eu não quero mais e eu até tentei consertar, daqui para lá fica mais fácil se desvencilhar. O outro lado é problema do outro lado. Oi, Verinha. E aí, pessoal? Deu para entender essa primeira... não é nem questão de entender, né? É só de compreender, porque isso existe em todas... basicamente em vários relacionamentos, principalmente hoje, né? Na outra live eu trouxe alguns dados falando que mais de 269% neste ano agora o índice de separações aumentou. Então imagina como é complicado isso, como é complexo. E está dentro desse conflito todo, desse caos, em paz, né? Em luz, e tendo liberdade para si, poder lidar bem com essas emoções aí, isso aí é gestão emocional, que a gente vai falar depois, não é fácil, né? Envolve família, envolve a sociedade, envolve os filhos. Então é muito complicado isso, é muito complexo, na verdade. Apesar de ser simples, né? Quando eu estou 100% presente, eu estou conscientemente presente. Esse é o ponto. Né? Tem até uma outra que eu estava aqui rabiscando, né? Assumir o caminho uma página por vez. Minuto a minuto, hora a hora, dia a dia. Nós temos que assumir. Né? E quando a gente se compreende como indivíduo, como um ser, né, que tem paz, alegria e amor, por que não eu posso viver um outro relacionamento, seja profissional, seja amoroso, dentro dessa essência? Aí a gente pode entrar no campo das almas gêmeas, né? Também, que aqui na materialidade vão ter problemas, né? Vão ter os seus conflitos. Mas talvez seja mais fácil de resolver porque há diálogo, há conversa. Então, todos os sentimentos negativos que existem numa separação, eles nunca vão te libertar. E a liberdade, ela é fundamental, porque você já decidiu, porque você se priorizou. Então, quando há essa necessidade do corte do relacionamento físico com a outra pessoa, se você não amar ao próximo como a si mesmo, não vai funcionar. Tá ok? Aí como é que tá o negócio, pessoal? Às vezes eu me solto a falar aqui, de repente eu me perco um pouquinho. Se vocês puderem me dar um feedback aí do que está acontecendo. Você não vai sair agora, mocinha. Tem uma gatosa aqui para a Meg, doidinha para sair do quarto, mas agora ela não vai sair. E aí o próximo tópico, bem, a galera hoje não tá muito afim de participar, né? Só mandar coraçãozinho. Também é bom, viu? E olha que esse Instagram aqui que boicota não é fácil, pessoal. Eu sei que também eu não sou muito fácil, né? Mas é a realidade, não dá para ficar falando de fantasia o tempo todo, né? E aí vem a compreensão e a gratidão, porque quando eu me compreendo, quando eu compreendo o relacionamento ao qual eu escolhi, o relacionamento ao qual eu apostei as minhas fichas, assim como o outro ou a outra também apostou,
né? E isso está lá atrás, está no passado, e isso nos trouxe vários momentos de felicidade e em algum momento trouxe alguns ruídos aonde se entendeu que a partir dali a coisa não vai mais funcionar. É aí que vem esse sentimento do compreender e da gratidão, né? Porque para eu chegar onde eu estou, para passar por todo esse desafio, toda essa coragem, esse reconhecimento, porque não é fácil, né? No meio de uma situação, de um relacionamento longo, você simplesmente, não simplesmente, né, mas por motivos óbvios de cada um, sair, né? Porque já está saturado, porque o outro lado não, não compactuou desse momento, né? Quantos casais aí trabalham o relacionamento, terapia de casal, para tentar fazer a coisa acontecer, né? E quantos vivem pendurados apenas no holofote dessa sociedade ao qual a gente alimenta o tempo todo, né? Para dizer que está tudo bem, que está tudo certo, né? Tem uma família feliz. Quantos são assim também? Quantos nós conhecemos? Quantos de nós já vivemos isso? Isso acontece, acontece demais, e tem acontecido e vai acontecer muito mais, enquanto não houver essa compreensão mais macro, apesar de ser muito difícil, né? Porque essa questão do apego, essa questão de soltar, ela é bem complicada. Enquanto não ensinarem isso para as crianças, em todo o contexto, né? Não de se separar, mas de se autoconhecer. Quando eu tenho essa compreensão, e quando eu me conheço, né, e eu conheço os valores dessa minha materialização aqui na Terra, fica mais fácil lidar com os conflitos, né, com o caos. E a gratidão dentro de todo esse caos, ela vai te ajudar onde? Na libertação, no livramento, né, com aquela conexão tóxica de um outro ser, né, que já não estava mais agregando, não estava mais construindo, porque na construção entre dois seres, né, nesse par, se constrói verdadeiramente o amor. Muitas das vezes, em algum momento eu já falei aqui, em outra live lá, ou escrito e tal, um relacionamento muitas vezes começa numa balada, começa por um aplicativo, por esse universo virtual, e não tem nada de errado com isso. Até eu acho bacana porque essas frequências, elas se encontram, né? Quando elas estão conectadas com paz, alegria e amor. Então pode ser pelo mundo virtual, pode ser através de uma apresentação de um amigo, de um cupido, uma cupida, pode ser na balada, mas muitas das vezes quando isso acontece e não tem como é que eu vou dizer, não está pautado nesses sentimentos, e sim aí na questão dessa paixão imediata, nesse fogo que esses corpos biológicos eles demandam, né, por causa dessa densidade a qual nós vivemos, do desejo, do apego, do nosso ego, do querer, né, do ter. Então, tudo acontece muito atropelado, e quando isso acontece muito atropelado, a gente não tem tempo de conhecer ela, não tem tempo de conhecer ele. Só existe a paixão, existe o tesão, e aí os dois acabam juntando, daqui a uma semana já estão namorando, da segunda semana juras de amor, morando junto, e daqui a um ano ou menos termina o relacionamento. Então, para que haja essa conexão, essa construção, e aí sim a construção do amor, não essa paixão temporária, aí a coisa acontece. Obviamente que os conflitos também virão, mas eles serão mais fáceis de se lidar. Haverá mais comunicação, porque os dois têm liberdade. Os dois são livres para falar. Os dois respeitam em um diálogo aberto e sincero, com a compreensão de si próprio. Esse daí é o ponto. Isso é o difícil de a gente viver. Isso é o difícil de a gente viver.
Galera, vocês podem falar alguma coisinha aí também para poder puxar minha orelha, para poder contribuir. O que você quer? Deixa eu mostrar aqui, vocês estão escutando os meus, é dessa pessoa aqui, ó, que não me deixa em paz hoje. Resolveu ficar aqui no fresquinho do ar-condicionado e tá aqui agora bagunçando o coreto. Megzeira, coxinha. E aí, galera, como é que estão as coisas? Faz sentido? Estão compreendendo? Existe alguma lógica para vocês em relação a essas essas pautas que eu propus aqui do odiar não liberta, o ódio não liberta, a compreensão, a gratidão, essa questão do divórcio energético, né? Porque antes de tudo isso, o divórcio energético ele é fundamental, né? Para que os dois lados tenham paz, né? Porque é esse elo que os conecta mesmo. Eu vou só um minutinho, eu vou abrir a porta aqui para a dona Meg sair. Feito isso, acontece. Onde que eu estava mesmo? Falando sobre a questão do divórcio energético. Então facilita bastante essa libertação do ódio, dessas frequências negativas mais densas que acabam nos dificultando nesse convívio após o término do relacionamento, né? Então, Rosema, na verdade, né, quando a gente está vibrando nessa frequência de autorrespeito, né, de amor próprio, digamos assim, essa não é uma palavra muito interessante, mas ela é popularmente aceitável, porque essa questão do amor eu tenho algumas ponderações, né, que é uma frequência elevada, que é uma frequência alta. Eu não sei se nós aqui nessa terra a gente entende muito bem do que é o amor propriamente, mas quando a gente está nessa vibe, fica mais fácil né, de entender, de ser feliz no momento de solidão ou numa realidade de solitude, né? E isso vai gerar, né, automaticamente um campo eletromagnético aqui muito mais poderoso que vai atrair, né? Então, quando eu estou dentro de toda essa atmosfera que eu não sei o que é um divórcio energético, o odiar não liberta, a compreensão, a gratidão, eu tenho esse campo eletromagnético aqui pesado, denso. E aí eu terminei um relacionamento e então eu quero mostrar para o outro ou para outra que eu estou feliz e já logo arremato um outro relacionamento num aplicativo de relacionamento, numa balada, em alguém que apresentou. E aí a coisa não constrói porque não existe afinidade, né? Existe uma paixão, existe um calor ali de primeiro momento, mas por uma questão de carência, eu preciso mostrar que eu sou feliz, né? E aquele modo ali, talvez seja o que eu posso estar apresentando para aquele ou para aquela que não aceitou esse fim do relacionamento, e para dizer, olha, eu estou bem, eu estou feliz. Só que está dando sequência com uma configuração diferente, com uma cara diferente, né? Então, quando eu tô nesse meu time, quando eu tô feliz, quando eu tô com essa minha energia positiva, esse meu campo ele expande, e aí ele vai trazer num aplicativo de relacionamento, numa balada, alguém que vibre nessa mesma frequência, né? Os opostos não se atraem, no meu ponto de vista, tá? Não se atraem. Sempre achei isso. Esse é um ditadozinho popular que os opostos só se atraem quando, de fato, os dois estão muito complicados, estão muito densos, e aí há uma atração, como há uma atração na positividade, né? Na frequência mais elevada. Aí sim, aí eu concordo. Não, o ciclo ele é igual aquela história da roda de Sansara, né? Você fica ali, olha para a família, né? Olha para os ancestrais. E olha o que a cultura te oferece. Ela potencializa aquilo, né? E você acaba se sentindo culpado.
Pois é, mas aí é um ponto de vista, né? É um ponto de vista. Eu sempre tento oferecer essa ideia, né, para que possa haver uma reflexão e você fazer um trabalho diferente, né? E você bater de frente com você no espelho, né? O reconhecimento daquilo que eu falei na outra live. Assim, pô, olha, né? Olha o que eu sou, olha o que eu tenho, olha onde eu estou, né? Olha quem eu sou. E eu tenho que valorizar isso. Eu não tenho que esperar de fora. Né? Isso tem que vir de dentro, porque só assim o de fora vai, isso vou reverberar, né? Então o de fora vai reconhecer e vai entrar nessa mesma sintonia. E quando isso não acontece, de fato, aí os relacionamentos eles se acabam, né? Há um choque de interesses aí. E aí essa frequência ela não bate, não há ressonância. Tudo é energia, né? Como eu sempre faço nas minhas aberturas de live ou de, enfim, os seres de pura luz, de energia. E é isso que nós somos. Né? Então, necessitamos nos compreender. É importante nesse momento. Né? E aí, com tudo isso, eu aniquilo a carência, eu aniquilo a necessidade de expor uma realidade que não existe. Né? Existe para aqueles que ficam naquela zona de conforto, né? Sai daqui, pega ali, pega lá, pega cá. Essa questão do oposto trocando, mas suas diferenças. Vai chegar uma hora que isso vai, essa colheita ela vai ser cobrada, né? Então, se não existir aí uma afinidade, e isso aí talvez leve um tempinho, né? Como nós somos muito imediatistas, então às vezes não tem tempo para a gente conhecer, né? E não tem tempo para esse corpo biológico, né? Essa consciência entrar em ressonância, porque ela só está na questão dos chakras inferiores, né? Ela não roda, não flui, né? No chakra cardíaco, no plexo solar, a coisa ali ela fica meio embrulhada e ela vai se somatizando. Aí chegar até um determinado momento, poxa, mas é assim? Como assim? Ah, você fez isso? Ah, aí, né, começa tudo de novo. Por quê? Porque aqui dentro está tóxico. Né? Eu falei isso compartilhei isso com vocês na outra live. Né? O término de um relacionamento tóxico. Ele é aqui primeiro, ele é comigo. Né? Quando eu reconheço isso, tudo fica mais fácil. Essa compreensão, ela expande. E aí não é que você vira egoísta ou você vira egocêntrico. Não é nada disso. Só que você se valoriza. Né? Quando você faz esse movimento, o universo entende, né? Você expande a sua consciência. Você já não fica mais limitado. Faz sentido isso? E aí vem essa questão da gestão emocional. Precisa estar muito equilibrado para absorver tanta demanda, né? Porque vão ser cobranças de todos os lados, principalmente as internas, porque nós estamos entrando num universo talvez para muitos desconhecido. Para muitos outros não, é vida que segue, né? Terminou um jogo, começa outro, terminou um jogo, começa outro. E não está nem aí. Né? Por quê? Porque existe uma falta de respeito com a sua existência. Não é nem para com o outro. Tá? O outro, às vezes, muitas vezes, é só um passatempo, um objeto, dos dois lados isso. Né? Falta existência. Né? Falta carinho consigo, falta respeito consigo. As pessoas hoje estão muito carentes. É difícil de admitir isso. Né? Quem tem coragem de admitir isso? Isso é uma vergonha. Né? A sociedade nos impõe isso. A sociedade essa que é eu, que é você. Né? Mais uma vez, olha o mundo como está. Olha o caos que está. Olha o tanto de conflitos que tem.
né? Há 3.000 anos atrás já deram a letra aí. O autoconhecimento, a perfeição do ser, mas é a perfeição dos seus valores. E aí? Aristóteles falava sobre isso. Cristo falava sobre isso. Buda falava sobre isso. Vários outros grandes pensadores falam sobre isso, falavam e falam sobre isso. E aí? Então a coisa ela tem que mudar, é daqui para fora, né? E eu mudando, você mudando, os teus em volta mudando, né? Se transformando, se auto-revelando. Oi, Amanda, bem-vinda. Inevitavelmente muda, né? O planeta muda. E isso pesa bastante nesse momento de transição. Né? Esse consciente coletivo pesado, onde as emoções elas estão para lá de densas, para lá de complicadas. É gente tomando remédio para tudo quanto é lado, é gente se suicidando, as separações. Que momento é esse? Por que tudo isso está acontecendo? Que demanda é essa? E eu sinto que nesse momento de transição planetária, que honestamente, se vai acontecer ou não vai acontecer, isso não é muito relevante, mas o que de fato e historicamente é importante é que os ciclos terminam, os impérios terminam. E até hoje a gente vive na parte mental, né, que foi essa era passada, onde a ganância, a ganância é muito forte. Né? Nós estamos vivendo resquícios dela ainda. Está difícil de acabar com isso. E isso reflete no nosso dia a dia, reflete na nossa vida, reflete no nosso relacionamento com a nossa família. Olha quanta gente buscando, por exemplo, as constelações familiar para poder resolver pendências passadas. Não são poucas. Olha quantas pessoas vão para uma apometria, vão para outras técnicas holísticas para poder saber quem foi no passado. Essa de regressão para querer saber o que foi no passado, vou abrir um parênteses aqui, né? Puta lá vida, pessoal. Já tá pesado o negócio aqui, já tem problema dentro de casa, já tem problema na empresa. Pô, eu vou querer saber o que eu fiz. Aí neguinho vai lá e... tu matou não sei quantos. Pô, mas quem te garante isso? Aí você, né? Como tem esse intelecto psicológico muito abalado, muito condicionado, eu acabo acreditando. Então imagina, se eu já tenho um boleto para pagar amanhã, né? Se eu tô com uma dificuldade de um relacionamento, pô, tem mais isso? Aí é muito problema. Como que eu vou resolver a minha vida? Como que eu vou me olhar no espelho e dizer assim, porra, eu te amo. Porra, tu é foda. As respostas sempre estão dentro de cada um. Sentir, assumir e aceitar. Autorresponsabilidade. O problema é que, em geral, buscamos sempre fora, culpando os outros, porque é mais fácil. Sempre é mais fácil, né, bruxinha? Sempre é mais fácil. O cenário, né? Aquela ilusão que a gente monta, né? Ele é tão danoso à nossa realidade, à nossa essência, que nós somos vítimas o tempo todo, né? Então, o tempo todo nós estamos buscando culpados. O tempo todo nós queremos que peguem as suas colheitadeiras e limpem a nossa plantação. O tempo todo como é que buscam hoje, Jussara, bem-vinda, nas ruas aí, nos telefones, eu trago o seu amor de volta, eu resolvo a sua vida, ou não sei mais o que. Tá sempre buscando um feiticeiro para resolver o teu problema, tá sempre contratando um faxineiro. Nós pegar no cabo de vassoura, na pazinha, para juntar aquela sujeira debaixo do tapete acumulada, vai chegar uma hora que esse tapete vai ficar alto e os tropeços eles vão ser cada vez mais danosos. Né? Então,
voltando ali ao ponto que foi o primeiro tópico do divórcio energético, que eu não falei, na verdade, né, pessoal? Porque foi o que terminou na outra live e que eu quis dar sequência agora para que houvesse uma compreensão. Então, para que tudo isso, só para rapidamente fazer um apanhado geral aqui. O odiar não liberta, que são os tópicos, né? Divórcio energético, odiar não liberta, compreensão e gratidão e a gestão emocional. Esses 3 últimos aqui, sem um divórcio energético dentro de um relacionamento amoroso, não vai rolar. Porque você tem que ter paz. Né? Quando você decide sair do relacionamento, você se pôs num local de prioridade, de excelência, de existência. Então, quando você chegou nesse ponto, né, quando você tem esse equilíbrio, essa gestão emocional dentro do teu ser, né, dessa tua individualidade, que é exclusiva e é única, aí tu faz o divórcio energético, né, que é aquela conexão energética que eu estava falando lá no início. Mais uma vez, corta isso. Chama a pessoa, chama o anjo da guarda dela, chama a família galáctica, chama o que você quiser, mas principalmente, né, porque você não pode infringir o livre-arbítrio, mesmo fazendo alguma coisa em prol do outro também, né, porque esse não, ele é um não positivo, um não amoroso. Né, você chama a espiritualidade, visualiza você e essa outra pessoa, pum, imagina você com uma tesoura na mão e corta essa conexão. Vocês já devem ter visto aí várias postagens, até eu mesmo tenho ali aqui no meu feed, né, falando sobre esse corte dessa conexão. Então, quando você faz isso, energeticamente você vai podando, cortando. Às vezes a tesoura está meio cega, né? Porque o meu ego ele também não está deixando, né? E eu tenho o outro lado fazendo força para que aquele ego ele também não quer. Né? Então, assim, tem a minha insegurança, tem o meu medo e a tesourinha fica cega. Mas se eu estou determinado, se eu compreendi a minha individualidade e eu sou um ser de paz, alegria e amor, a minha tesoura ela é afiada e ela corta. Corta no primeiro dia, corta no segundo, corta no terceiro. Vai chegar um momento que não vai sobrar mais nenhuma raiz, nenhum fio de conexão, né? Desse chakra mental, desse chakra cardíaco. E aí fica mais leve porque o outro lado já não pesa tanto. Tentar fazer essa experiência acontecer de fato não vai prejudicar em nada, muito pelo contrário. Né? Isso daí até é um sinal de amor, é um sinal de respeito, uma empatia, vamos colocar dessa forma, melhor, para com o outro. Porque eu sou aquele que peço perdão também. Porque eu também falhei em alguns pontos nessa relação. Né? Então o divórcio energético ele é o básico para que numa separação haja gestão emocional, que é o último tópico dessa live, para poder resolver tudo com paz, alegria e amor. Para com os filhos que são envolvidos, quando há filhos no relacionamento, né? A família, que haja respeito. Ok, não vai haver mais convívio, né? Quando não há ligações de herdeiros, de filhos, mas há a necessidade do respeito. Eu não posso ficar com aquele ódio que nós comentamos lá no início, plantado dentro de mim, deixando crescer. Né? E eu fazendo 1001 loucuras para mostrar que eu estou feliz e eu não estou, porque eu não estou resolvido, porque eu não compreendi absolutamente nada da minha existência nessa jornada. Faz sentido para vocês isso? Ô Juliano, baby, e aí meu irmão? Bem-vindo, parceiro. Tá fazendo sentido, galera? Querem perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Eu já estou finalizando aqui. Espero ter feito uma sequência lógica aí na palavra, para que pudesse haver uma linha de raciocínio desde a live anterior. Né? Porque... obrigado, valeu. Obrigado, pessoal. Porque a ideia toda é que para esse momento é que a gente se fortaleça.
Não tem como eu me doar para o outro, né? Não tem como me doar para o mundo e me esquecer. Pessoal, eu já passei por isso, ok? Chegou um período da minha vida que mais de 3 anos, eu trabalhei com uma turma maravilhosa, né, meus irmãos de jornada e irmãs de jornada, trabalhando na rua, ajudando as pessoas. E teve esse período, eu doei praticamente tudo que eu tinha. Doei até minha energia. Chegou um momento que eu não aguentava mais. E aí foi que eu fui entender na espiritualidade, esse campo vibracional positivo, poderoso, me fez entender dessa forma, né, que eu não posso me doar o tempo todo para fora. Não posso. O que eu estou fazendo comigo aqui? Eu vou definhar? Eu vou fazer o quê? Não faz sentido isso. Essa causa, ela é própria, porque só quando eu estou bem resolvido, através dessa compreensão de ser que eu sou, eu consigo ajudar o externo. Exatamente. Pois é, Yara. Só que, quando é que nós vamos dar o start para isso? Né? Se eu estou vivendo uma relação conflituosa hoje, seja ela em qualquer aspecto da vida, quando que eu vou dar o start? Partindo do princípio, né? Algumas religiões, ou enfim, falam que nós temos um tempo aqui, né? Como sabemos que a prática do divórcio energético já finalizou, em definitivo, a ligação? Boa pergunta, valeu. Quando que nós vamos saber? Quando a gente sente alegria pelo outro, sente gratidão, independente do que tenha feito. Se foi uma traição, se foi uma relação de interesse financeiro, enfim, tudo que possa ser mais danoso ao nosso raciocínio, isso vai ser recebido com gratidão, porque isso vai fortalecer o meu coração, a minha mente, o meu ser, né, para não mais desejar isso. E para isso acontecer, eu preciso de paz, alegria e amor. E eu só consigo isso comigo mesmo, nesse relacionamento interno. E aí leva um certo tempo para que eu possa, de fato, vivenciar e entender isso. E quando eu faço isso, meu campo aumenta. Quando eu não faço isso, meu campo está murcho. E eu fico muito frágil. Né? E aí eu atraio o negativo. E aí eu começo tudo de novo, porque eu estou carente, eu estou triste, eu estou depressivo. Né? Então eu só vou compreender, eu só vou entender que deu certo esse divórcio energético quando eu sinto a alegria, gratidão pela existência do outro. Puta desafio esse. Por isso que às vezes tem que fazer mais de 1, 2, 3 vezes. Eu particularmente eu já fiz e fiz algumas vezes. Então, mas funciona. Para mim funcionou. E a coisa fluiu, a coisa até hoje aí há o respeito, né, o que é muito bacana, há a admiração. Então esse é o ponto. A gente só vai saber, né, quando fizer de coração, de corpo, né, de alma, espírito. Aí a gente sente alívio no coração. Por quê? A conexão foi cortada e não tem mais nada te puxando. Faz sentido? Pode dar coraçãozinho aí, tá, pessoal? Eu acho que isso daí me ajuda bastante aí no Instagram. A galera fala direto, né, que isso ajuda. Pode dar coraçãozinho aí, quem tiver aí. Gostariam de fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de participar? Para trocar uma ideia? E isso não é nenhuma verdade, tá? É apenas um ponto de vista dentro da minha experiência, né? A experiência dos atendimentos que eu eventualmente faço, dentro de conversas com amigos, né?
porque eu acabo me enriquecendo com esse meu campo eletromagnético mais elevado, né? Por óbvio, pessoas que vibram nessa mesma frequência acabam se conectando a mim, né? E eu me alimento com essa energia, com essa informação, né? E há uma troca, e a gente cresce, a gente evolui, a gente se compreende cada vez mais dentro desse contexto, dentro dessa realidade de transição planetária. Então, partindo do princípio, né? Não só porque eu sou um corpo material, eu sou energia, eu sou um ponto de energia individual aqui, esse outro que partiu também, né? Eu só não posso me referir a ele com demasiada tristeza, né? Com demasiada culpa. Faço o mesmo movimento. Imagina, se eu faço um corte, né? Se esse divórcio energético eu faço sem ter a presença física da pessoa e dá certo, será que eu vou ter que ir numa cartomante, eu vou ter que ir né, que faz regressão para dizer com outra pessoa, ou psicografia para falar com a pessoa, pedir desculpa, pedir perdão, ou perdoar, né? Se eu hoje consigo fazer isso, eu consigo fazer isso com tudo. E olha só que bacana, né? Porque falam também que quando eu faço essa projeção negativa, eu puxo essa pessoa, né? Energeticamente eu puxo, porque eu atraio através da minha tristeza uma energia que está sentindo essa informação, está recebendo essa informação e não consegue talvez entrar no seu, continuar o seu ciclo de evolução. Mas o que fica mal resolvido, Yara? Porque você não tem a certeza, a segurança. Esse é um dos nossos grandes problemas aqui nessa dimensão. A gente precisa ter certeza. A gente precisa de alguém do jaleco branco para dizer que a gente está doente. Tem que sentir. Sim, mas parece que fica mal resolvido pro outro, para outra. Quando eu me compreendo, quando eu aceito que eu sou um ser divino, de paz, alegria e amor, não existe egoísmo nisso. Isso é inteligência emocional. Essa é uma crença. Essa é uma crença que nós cultivamos ainda. Eu preciso falar, mas qual é a garantia de você falar frente a frente? Que vai dar certo? Que o outro vai aceitar? 50-50? A gente não tem o poder de sentir a verdade. A gente sente o campo da pessoa, né? Mas a gente não tem a certeza aquilo que ele e ela está escutando vai vir positivamente. Aí vem só a questão do ego, né? Eu preciso estar na frente daquela pessoa para mostrar a minha verdade. Teu coração vai dizer isso. Teu coração vai dizer isso. Tenta. Pede auxílio, né? Pede licença, convoca aí a tua família galáctica, teu anjo da guarda, e vive essa experiência. Fecha o teu olhinho e vive essa experiência. Não, talvez não aconteça na primeira, não aconteça na segunda, talvez na terceira, na quarta. Não espere, faça. Né? Faça, tenha fé, acredite. Acredite na tua existência, acredite no teu poder. Isso vai fazer toda a diferença.
Expande isso, expande essa alegria, essa paz que reina nesse momento, né? Se ela realmente reina, né? Existem várias etapas para que isso aconteça, né? Precisa estar muito bem compreendido isso, porque se isso não estiver bem compreendido, aí fica difícil realmente esse divórcio energético acontecer, né? Porque o teu coração vai estar ligado ali ainda, teu campo energético vai estar ligado ali ainda. Assim é, então. Bem, seres iluminados, seres de pura luz, eu vou finalizando aqui o que eu tinha para falar dentro desse título de hoje, o fim do relacionamento e agora. Né? Ele parte, mais uma vez, primeiro aqui dentro, para depois o externo. Aqui estando resolvido, aqui vibrando em paz, alegria e amor, expande. Consciência expande, coração expande, eles se conversam, e tudo aquilo do externo que até então eu me preocupava, né, por julgamento, já não vai fazer mais sentido para mim. Ei, Bianco, velho, valeu aí pela presença, meu querido. Bem, vou deixar o meu... Vou deixar, né? O meu Instagram ele é aberto, ele está disponível para quem quiser trocar uma ideia nesse sentido. Falar mais um pouquinho dessa questão do divórcio energético, porque é importante para que a gente possa dar um start e sem peso, sem amarra no passado. Essa questão dessa amarra, desse apego, ela tem que ser aliviada, ela tem que ficar no passado. A única coisa que é verdade, meus queridos, queridas, é o agora, é esse momento. O que passou, passou, e o que está por vir depende do que a gente produzir agora. A construção do verdadeiro amor, seja ele individual, amor próprio, ou em par, ela é extremamente possível, mas só vai acontecer quando os dois se unirem em prol dessa construção. Ok? Beijo no coração de vocês, gratidão é o meu sentimento por esse momento e obrigado por vocês que ficaram até agora, que contribuíram, e eu estou à disposição. Ok? Obrigadão.